Olá, boa noite, bem-vindos ao Socialismo Criativo, entrevista Moda e Política, nosso segundo episódio. Hoje eu recebo a Fernanda Simon, que é a diretora executiva do Fashion Revolution, e essa transmissão está sendo feita aqui do Recife, onde eu estou de férias, parei minhas férias para poder falar com a minha amiga querida, e aqui no Vem Pra Roda, não sei se vocês conhecem, é um projeto muito legal de upcycling. Eu estou aqui na Jaqueira, um lugar super legal, vocês estão vendo aqui atrás de mim as roupas. Aí eu quero dar boa noite para minha amiga Fernanda Simon, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, Ara, que prazer estar aqui com você, nesse canal, nessa sua nova série, né? Você que vem já trazendo aí há tanto tempo essa pauta para dentro do Fashion Revolution, né? A moda e a política. Então, que bom que está agora também nessa plataforma para espalhar tantas mensagens. Tantas mensagens que a gente tem, né? Porque as pessoas, primeiro, que elas se surpreendem, né, Fê? Com esse encontro da moda com a política. Mas, além de tudo ser política, a moda, ela está recheada de política e de outras coisas também. E é sobre essas outras coisas, que a gente vai conversar hoje. A Fernanda, ela é a diretora executiva do Fashion Revolution, que é o movimento do qual eu faço parte, represento com muito orgulho lá em Brasília, né? E onde eu tento fazer essas conexões da moda com a política. Aí eu queria que você falasse um pouco, Fê, o que é, e aí, gente, já está explicando por que eu não a chamo de Fernanda, porque ela é paulista, e paulista, quando a gente gosta do paulistano, a gente chama pela primeira sílaba do nome, né? Como eu não sou eu sou Iara, mas ela é a Fê. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o Fashion Revolution. Bom, Yara, é isso mesmo, pode chamar de Fê. Então, o Fashion Revolution ele surgiu em 2013 na Inglaterra, após a queda de um prédio que ficava em Bangladesh, que se chamava Rana Plaza, era um prédio que abrigava diversas confecções de roupa, e esse prédio ele desabou por conta de falta de segurança, né? Os trabalhadores estavam ali trabalhando em situações precárias. E quando esse prédio desabou, alguns profissionais da Inglaterra que já estavam engajados, já estavam se movimentando em prol de uma moda mais ética, mais lenta, mais sustentável, decidiram se unir e fazer desse marco, né, fazer desse acidente um basta, para que acidentes como esse não voltem a acontecer e para trazer também para o público, trazer essa discussão sobre quem está por trás das nossas roupas, porque o prédio ele fica lá em Bangladesh, né? Bangladesh é o segundo maior produtor de roupas do mundo, então parece assim que é algo muito distante da gente, mas quando a gente olha as etiquetas das nossas roupas, aqui no Brasil, quando a gente vai num shopping, entra em lojas, começa a olhar, a gente vai ver quantas roupas que nós compramos aqui no Brasil vêm de Bangladesh, né? Então não é que está tão distante da gente. E também esse acidente, ele representa um cenário que não está só lá nos países asiáticos, mas aqui no Brasil também, né? Que é o quê? Essa falta de olhar para essas pessoas que estão por trás, né? Essa precarização desse trabalho, né? Que é um trabalho majoritariamente feminino, né? No mundo é estimado que 80% da mão de obra seja feminina. Então, a gente está falando de mulheres que costuram nossas roupas, muitas mulheres que são mães de famílias, então, que estão lá nessas situações. Então, perante essa questão, e também perante todo esse sistema da moda que vem cada vez se tornando mais acelerado, produzindo mais, incentivando um consumo mais acelerado, um descarte mais acelerado, que traz também inúmeros impactos ambientais, tanto na extração da matéria-prima, nos processos produtivos, também no descarte das roupas, porque essas roupas elas vão parar nos aterros. Então, com toda essa situação da moda e com toda a situação global que nós estamos, né, o Fashion Revolution foi criado como um movimento para trazer, então, essa consciência, para despertar essa sensibilização sobre todos esses impactos do setor, mas também para trazer informação, para unir informação e incentivar uma mobilização de todos nós.
né, seja como cidadão, seja como profissional, seja como setor privado ou público, né, que cada um nos seus espaços se mobilize em prol de uma moda que seja mais justa, que seja mais transparente, mais responsável, mais limpa, e que seja boa para todos, para quem veste e para quem produz. Então, assim que o Fashion Revolution surge como um movimento, e daí ele se espalha pelo mundo lá desde 2013, outros países que, né, pessoas que já estavam de alguma forma conectadas com a causa, começam a levar o Fashion Revolution para os seus países, e hoje o Fashion Revolution é o maior movimento de moda ativista de todos os tempos, né? Ele está em aproximadamente 100 países. Aqui no Brasil, a gente começou a se articular em 2014 e fazem um pouco mais de 3 anos que nós nos tornamos uma ONG. Então, hoje nós somos o Instituto Fashion Revolution Brasil e trabalhamos como uma organização não governamental, né? Então, a gente passou por esse processo de aprimoramento mesmo. Eu queria até que o Fred mostrasse para a gente, porque tem um ponto de partida que nos une, que é a plaquinha, quem fez minhas roupas. E eu acho que cada uma de nós, essa plaquinha, essa pergunta, ela nos leva a uma jornada, né? E essa jornada, ela tem vários aspectos. E, inclusive, esses aspectos da jornada, a gente trouxe também para o movimento com as temáticas ano a ano, né, Fê? Eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa evolução da gente escolher temas, como foi o desse ano, o ano passado, como é que foi isso? Exatamente, né? A primeira semana do Fashion Revolution, que acho que é legal também a gente contar aqui, o dia do acidente, que é o dia 24 de abril, se tornou um marco mesmo, né? Então, a primeira ação do Fashion Revolution como movimento foi fazer desse dia o dia da revolução da moda, né? O Fashion Revolution Day. Então, a primeira campanha já foi, assim, trazendo essa hashtag, né, quem fez minhas roupas. Na verdade, a primeira era perguntando quem fez as suas roupas, daí depois passou para quem fez minhas roupas, né, para trazer para esse tom mais pessoal. Incentivando as pessoas a virarem suas roupas, mostrar suas etiquetas e questionar as marcas. E daí, conforme o tempo foi passando, né, de semana do dia do Fashion Revolution, passou para a semana Fashion Revolution. Então, hoje a gente celebra, assim, essa semana, celebrar no sentido também de fazer desse marco, né, para a gente olhar para as pessoas que estão por trás das nossas roupas. Porque existe essa questão trágica, mas também existe essas mulheres que estão trabalhando com trabalho que precisa ser valorizado. Elas têm as suas histórias, elas têm os seus desafios, elas têm as suas potências, né? A gente vê, assim, no Brasil, por exemplo, aí em Recife, por exemplo, com certeza tem muitas tradições, muitas mulheres que se esforçam para manter essas tradições vivas, tradições locais, então, saberes locais. Então, assim, a gente dar esse espaço, a gente ter esse espaço, né, para a gente mostrar essas pessoas e elas falarem sobre elas, né, porque o Fashion Revolution também, a Semana Fashion Revolution, ela acontece de uma forma horizontal. É um espaço que a gente abre para que as pessoas usem esse espaço, assim, para mostrar quem elas são, contar suas histórias, seus desafios. Então, tem esse sentido de celebração também, mas também tem todo esse sentido de discussão, de questionamento, de pressão, né? Pressionar as marcas por mais transparência, por mais responsabilidade. Então, cada ano a gente traz, assim, um tema que faça sentido conforme esse caminhar do Fashion Revolution e também com aspectos globais, assim, né, que a gente sente como uma comunidade global. Esse ano, os temas que nós estamos trabalhando são direitos, relacionamentos e revolução. Quando a gente fala de direitos, esse ano também a gente começou a discutir as questões dos direitos da terra, não apenas questões de direitos humanos, relacionamentos também, a maneira como nós nos relacionamos com as nossas roupas, mas também com os outros e com a natureza, e revolução para a gente trazer também, compartilhar e buscar, incentivar e trocar novas formas de existir, novas formas de produzir, novas formas de se falar em moda e se fazer moda.
né? E pensando que moda não é apenas a roupa que alguns acham que é tendência ou um estilo, né? Ou algo que se vê em revista ou em desfile, não. É a roupa que a gente veste todo dia, né? A gente está falando de moda no sentido que todo mundo, de alguma forma, compra roupa, todo mundo usa moda, todo mundo tem algum contato com uma roupa, nem que seja a roupa mais básica que você ganhou do seu parente, assim, né? Sei lá. Verdade. E a roupa, eu costumo dizer, né? Esse debate diz respeito a todos nós, porque a gente não anda pelado, né? Talvez os índios isolados possam até falar, né? Agora a gente não, a gente está nesse contexto. Eu queria que você falasse também, é uma coisa muito interessante que você falou, da horizontalidade do movimento Fashion Revolution. Fala um pouco sobre essa rede brasileira, que é uma potência, né? Nós somos uma das maiores do mundo, né? Aqui, por exemplo, eu estou num estado que tem uma cidade que eu ainda quero muito conhecer, porque a pandemia nos limita, né, nessa circulação, que é Toritama, né, que a gente tem uma cidade que tem até 30 mil habitantes, mas que é responsável por 1/5 da produção do DNI nacional, e que, sinceramente, deve estar vivendo uma situação muito complexa, porque tem todo um sistema de precarização do trabalho e que penaliza, sobretudo, as mulheres, a gente sabe disso, né? Porque, como a Fê falou, 80% da mão de obra da moda no mundo de produção, né? Os chefes, em geral, são homens, mas quem faz as nossas roupas são as mulheres. E isso se reflete também no nosso movimento. Fala um pouco sobre essa nossa diversidade e pluralidade, Fê. Sim, Yari, como você falou, né? Aqui o Fashion Revolution Brasil é um dos mais representativos em termos assim de atuação, e uma dos nossos pontos fortes são os representantes, né? Os representantes locais, porque quando a gente começou a atuar aqui no Brasil e percebendo também a grandeza do nosso país, a diversidade do nosso país, a gente entendeu que assim a gente precisava ter pessoas que soubessem o que estava acontecendo localmente, que fossem pessoas que estivessem ativas em cada cidade, em cada região, para fortalecer a comunidade local, para levar essa pauta de uma forma localmente e para trabalhar essa pauta de uma forma que fosse coerente com a realidade local, né? Então, esses foram os objetivos. Então, a gente começou a abrir esses chamados para os representantes locais. Hoje a gente tem mais de 70 no Brasil. Alguns são mais ativos, outros são menos ativos, mas a gente tem, assim, é muito incrível a gente ver essa diversidade, que a gente tem representantes que são mais acadêmicos, a gente tem representantes que são mais mão na massa, que fazem mais oficinas, né? Tem outros representantes que já são mais jornalísticos, né? Então, como a Yara, né? Tem você em Brasília, que traz toda esse ponto de vista da política, que eu acho que até é interessante você contar também um pouco das ações que você já realizou por aí, né? Então, a gente trabalha dessa forma colaborativa e trabalha em rede. E até, né, é interessante a gente falar disso, dessa forma de trabalhar em rede colaborativamente, agora que, desde o ano passado, que a gente está vivendo essa pandemia, né, a gente também percebe, assim, que o quanto que é importante esse trabalho local, porque daí cada um está vendo o que está acontecendo ali, mas a gente consegue também manter essa unidade, assim, nessa troca e esse diálogo entre um país que é gigante, né? Então, com certeza, assim, os representantes locais, eu falo que são as joias mesmo do Fashion Revolution, né, que fazem o Fashion Revolution acontecer, são os representantes, e cada um com as suas características, com seus saberes, cada um de uma forma, né, tem lugares que tem mais produção de roupas mesmo, tem confecção, tem lugares que não, né, tem lugares que, enfim, cada espaço também tem sua peculiaridade. Acho que você podia contar um pouco, né, de como que é o Fashion Revolution em Brasília. Então, porque o Fashion Revolution, embora eu esteja em Recife, eu sou, né, filha de pernambucano, mas sou uma brasiliense da gema.
E a minha vida sempre girou em torno da política, seja profissional, seja minha formação cidadã, de morar no plano piloto, ter pai e mãe trabalhando no serviço público. Então, isso foi muito, muito presente na minha vida, assim como a moda. E quando eu conheci o Fashion Revolution, eu estava começando uma jornada que foi se transformando do consumo consciente, que é um termo que eu, sinceramente, nem uso mais, né? Não critico nem nada, mas eu, na minha visão, isso foi se transformando. Eu acho que a Fê assistiu essa evolução, essa jornada que eu empreendi, né? E lá, como Brasília, eu tenho muito moda autoral, tenho muitos estilistas bacanas, mas eu não tenho uma produção como eu tenho em São Paulo, como eu tenho em Pernambuco, por exemplo. Para não citar outros estados que eu não conheço também, eu digo desses dois. E eu resolvi, até pelo foco do meu modo ativismo, focado nas políticas públicas, né? Embora sejam muito importantes as iniciativas pessoais, as iniciativas do cidadão, das empresas, o do governo também. Então, a gente levou o Fashion Revolution para dentro do Congresso Nacional por 2 anos consecutivos, né? Envolvemos parlamentares, sobretudo mulheres, né? Até por tudo isso que eu e Fernanda já falamos aqui. Não é que os homens não estejam no debate, não é isso. Mas é um debate feminista, é um debate que a gente tem que discutir a situação da mulher trabalhadora. E aí lá a gente fez, no primeiro ano, um debate, foi muito bacana, a gente levou gente da OIT, a gente levou até a Chiara Gadaleta foi, nesse primeiro a gente discutiu ODS na moda, no segundo ano a gente discutiu moda antirracista, a gente discutiu de que forma que o parlamento, né, que no caso é o meu foco de atuação, não que o executivo e o judiciário não possam contribuir, mas o meu foco profissional de atuação sempre foi no legislativo, de que forma que a gente pode levar essa pauta da moda, né, da moda responsável, da moda justa, para o parlamento. E tem várias questões, como, por exemplo, antes da gente estar aqui nesse debate, eu e a Fernanda, a gente estava falando o que a gente vai falar, como que a gente vai falar, porque aqui você tem uma diversidade de público, tanto gente que já conhece o Fashion Revolution, quanto quem não conhece ainda. E é o seguinte, no meu caso, o meu carro-chefe da minha atuação no Fashion Revolution é atuar nas políticas públicas. Por exemplo, o PL do veneno. Muita gente se surpreende, mas o que isso tem a ver com moda? Isso tem tudo a ver com moda. Porque a fibra mais utilizada, a fibra natural, né, que a gente tem o poliéster, tem outras, mas a natural mais utilizada no mundo é o algodão. E o algodão, ele consome 1/5 de todos os venenos agrotóxicos utilizados no mundo. E aí eu até gostaria que a Fernanda explicasse para a gente as categorias de algodão, porque não existe só o algodão BT, que é o transgênico. Você tem o algodão sustentável, né, que é o meio do caminho, e você tem o algodão agroecológico, que já é uma visão mais holística. Esse daqui, inclusive, é uma iniciativa do Fashion Revolution, com parceiros como Moda Limpa. Desculpa, a Fernanda complementa. Modifica, isso, desculpa. E o Ethical Fashion. Isso. Eu vou passar a bola para a Fernanda para ela explicar isso, porque esse, por exemplo, é um exemplo do encontro da moda com a política, né? É esse Moda Sem Veneno. Então, explica aí para a gente, Fê. Exatamente, né, Yara? Como você falou, o algodão é a fibra natural mais utilizada do mundo, né? E o Brasil está entre os 5 maiores produtores de dessa fibra do algodão. Todo mundo tem essa impressão de que, por ser uma fibra natural, é uma fibra que faz bem para o meio ambiente, assim, né, para a terra, mas não, porque essa fibra está sendo produzida ali da mesma forma que a soja, da mesma forma que o milho, né, dentro de um processo de monocultura, muitas vezes em terras que antes eram cerrado, em terras que às vezes eram floresta, né, em terras assim que estava repleta de biodiversidade, de animais, de vida, e essa terra ela é totalmente transformada em produção de monocultura de uma única planta, como, por exemplo, o algodão. E o algodão ele usa muito mais agrotóxicos do que o milho e a soja. Então, assim, o Brasil já é o maior o maior consumidor de agrotóxicos, né, do mundo. Então, assim, são números muito altos. A gente está falando, assim, de muita terra do Brasil sendo transformada em monocultura de algodão para encher de veneno,
né? Então, assim, é uma conta que não fecha para o meio ambiente. Então, assim, essa é uma causa que ela é muito urgente, né? E a gente também está falando de uma semente transgênica, né? Tem o BT, como você falou mesmo. O algodão mais sustentável, que é um algodão vendido pela própria indústria, ele também é transgênico, ele também usa agrotóxico, né? Ele também, assim, inclusive, particularmente falando, eu considero um mau uso da palavra sustentável, porque eu não consigo entender como que uma plantação de monocultura com semente transgênica e uso de agrotóxico pode ser considerado sustentável só porque tem a garantia de que o uso do agrotóxico está sendo controlado e não tem trabalho análogo a escravo, né? Assim, na nossa concepção de sustentabilidade, essa conta não fecha, né? Então, e daí quando a gente pensa que, tipo, por outro lado, o algodão orgânico, o algodão agroecológico, que é aquele algodão que não tem uso desses químicos, que respeita, então, o processo da terra, né? Porque a gente está falando que nós temos que considerar que nós estamos vivendo uma emergência climática, né? A cada dia a gente vê mais e mais enchentes, a gente vê mais tragédias pelo mundo, a gente já está vivendo isso, os números são alarmantes. Então, assim, e a gente vai continuar destruindo essas florestas, destruindo essas terras para colocar mais veneno, para colocar mais químico, para produzir mais roupa no mundo que já está cheio de roupa. Assim, isso não faz sentido, isso é uma loucura, né? E a gente tem menos de 1% de produção de algodão orgânico no Brasil, por exemplo. Menos de 1%. E quando a gente olha para quem está produzindo esse algodão orgânico, é uma produção familiar, é uma produção que está ali respeitando o ciclo da terra, que está trazendo saúde para o trabalhador, são produções que fazem rotatividade com alimentos, então os trabalhadores eles não são dependentes daquela produção, né? Então, assim, é tudo muito mais saudável, tudo mais equilibrado, mas eles não têm, assim, nenhum tipo de apoio, né, do governo, porque imagina, mais de 99% desse algodão é dessa forma nada sustentável, né? E bom, e só assim para falar do PL do veneno, que é esse PL que quer permitir mais usos ainda de agrotóxicos, né? E daí houve essa iniciativa como dessa assinatura, né, uma petição setorial que uniu o Fashion Revolution, o Modifica e o Rio Ethical Fashion, para a gente mobilizar essa nossa rede da moda para falar sobre isso, que precisamos falar sobre isso, trazer informações sobre essa questão e também engajar essa nossa comunidade, engajar as pessoas da moda e as pessoas que estão aqui nos nossos canais para assinar essa petição, para saber sobre essa realidade por trás do algodão, né? E a gente também aí cobrar mais responsabilidade por parte do setor público também. Eu acho curioso quando você fala desse algodão sustentável, que é uma coisa que eu também fico meio entalada, mas é uma característica do capitalismo, né? Ele pegar o espírito do tempo, embalar e transformar em produtos. E essa história, tanto é que a Fernanda sabe, eu tenho verdadeira ojeriza a palavra moda sustentável, porque para mim isso não existe, e isso, inclusive, eu acho que atrapalha um debate mais honesto, sabe? Mais limpo sobre de que forma que a gente pode não anular, porque só se você eliminar o ser humano da face da Terra, mas mitigar, porque a moda ela é uma potência em vários aspectos, ela é uma potência geradora de emprego, tanto é que ela é a segunda maior geradora de emprego aqui no nosso país, é uma potência também na hora de destruir o planeta. Né? E é nesse sentido, porque a gente tem visto muito agora, Fê, ao longo da pandemia, o crescimento, por exemplo, de iniciativas como a Roda, né? Que a proposta é você trazer o que você já tem em casa, vamos transformar numa nova coisa, e isso é muito positivo. Por outro lado, a gente continua produzindo tantas roupas novas ou mais do que antes. Né? O que antes era o fast fashion, que a gente sempre associou à roupa barata, ele hoje é um modo de produção da indústria, ela pode até mudar o nome, tipo a Burberry, a Chanel, essas marcas, elas chamam de see now, buy now, né?
é o fast fashion, gente, é o modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né? E o algodão, eu acho que ele está no centro de vários debates. O primeiro, inclusive, que eu fiz aqui com o Jones Manuel, falando sobre a questão do algodão na China, que cruza com uma questão imperialista da causa iugur. O algodão, ele, quando, por exemplo, ele é agroecológico, ele tem um componente de segurança alimentar, de respeito à terra, como a Fê falou, de empoderamento dos núcleos familiares, dos pequenos produtores, né? E, ao mesmo tempo, tem só 1%, embora seja muito melhor para a nossa saúde, para a saúde do planeta, para a saúde do trabalhador e da trabalhadora, ele não tem nenhum tipo de incentivo. Né? Então, eu volto a dizer, é por isso que a gente precisa discutir moda com política, porque a gente precisa da política para essas transformações coletivas. Aí tem uma coisa até que não está aqui no roteiro, Fê, mas eu acho que é um tema muito importante, a gente falar de poliéster, né? Que é uma fibra que é derivada do petróleo. A gente veste plástico, né? E ela tem vários recortes nesse debate. O primeiro é você democratizar o acesso a uma roupa. Acho que todos nós temos direito a ter uma roupa bonita. E o segundo é a gente está matando os oceanos, né? A gente está mudando a biologia marinha. E aí eu queria até que você falasse um pouco sobre a principal fibra hoje utilizada no mundo é o poliéster. Por várias, acho que isso aqui dá um debate, só a gente passa horas falando sobre isso. Mas, de um modo geral, só para as pessoas terem consciência do que é o poliéster. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, né, Yara? Assim, passando para a questão do poliéster, que é a fibra mais utilizada, como você disse, muitas das pessoas nem imaginam que a maior parte das nossas roupas são feitas de plástico, né? E quando a gente olha o plástico, ele está ali em contato com a nossa pele. Quando a gente lava esse plástico, ele também solta micropartículas. Inclusive, tem uma pesquisa, né, que fala que 35% das micropartículas encontradas no mar vêm das roupas. Então, assim, é um plástico que ele está aí no mundo. O plástico, ele demora, né, por volta de 400 anos para se decompor. Então, todo o plástico que já foi produzido no mundo, ele ainda está no mundo. Né, e ele está ocupando espaços que ele não deve ocupar, como, por exemplo, o mar, a terra, os rios, os animais, porque os animais estão comendo esses plásticos, eles acabam entrando no nosso corpo. Então, assim, é drástico, né? Está bem drástica essa situação do plástico no nosso planeta. Agora, por outro lado, também precisa se pensar que, como uma matéria-prima, né, o plástico ele também tem as suas vantagens, né? Assim, a gente também não pode, demonizar o plástico, não querer o plástico para nada, jamais, nunca, né? Mas sim usar com eficiência. E eu acho que quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, ou caminhar em prol de uma sociedade mais sustentável, né, mais engajada com o desenvolvimento mais sustentável, a gente tem que olhar tudo pelos dois lados e pensar em usar o que precisa ser usado de forma eficiente, né? E eu acho que quando a gente está falando de uma moda que esteja olhando para um desenvolvimento mais sustentável, a gente não tem que falar só sobre, regras que sejam, sabe assim, então, não use plástico, não use algodão, jamais, e é só isso, e é só matéria-prima, né? A gente tem que considerar o contexto, né? De onde que veio, como foi produzido, quem fez essa roupa, como que você vai usar, como que você vai cuidar, como que você... Sabe, todo esse contexto, assim, dessa produção, de cada produto, precisa ser considerado, só para a gente, assim, não encaixotar muito. Não é simples o debate, né, Fê? Não ele é simples. Muito complexo. Ele é muito complexo, exatamente. E o plástico ele pode ser usado de uma forma positiva se a gente souber usar de uma forma positiva, inclusive nas roupas, porque ele pode ser reciclado muitas vezes, pode ter uma durabilidade grande. Então, se fizer roupas com qualidade, roupas que são feitas para serem recicladas, se a gente tiver um sistema, por exemplo, de coleta dessas roupas, onde essas roupas elas vão voltar para a indústria e se tornar roupas de novo, né? Daí entra a questão da economia circular. Então, existem formas da gente pensar na construção com o uso dessas matérias-primas, né, dando acesso, dando informação, mas que elas sejam, de fato, eficientes e um uso equilibrado também.
né? Daí a gente vê como tudo está conectado, que tem a parte do uso individual, tem a parte da responsabilidade social da empresa, né? E tem a parte também do poder público, porque não deveria ser uma obrigação que essas marcas recebessem todos os produtos de volta, que inclusive até tem a lei, né? Sim, eu sempre falo, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu acho que as entidades representativas do setor ficam bravas, mas eu falo, gente, até onde eu sei, roupa é sólido. Ainda não é ar e nem água, né? Vira água quando você lava várias vezes, ou é aquele microplástico. Mas não, eu acho que deveria estar contemplado. E aí entra o nosso ativismo, né? De cutucar esse poder público para que ele se dê conta do colosso que é a indústria de moda, o poder transformador que a moda tem e o poder destruidor também, né? Que a gente não vai tampar o sol com a peneira, não, senão a gente não estaria fazendo ativismo com moda. E aí vem um outro tema que eu quero emendar, que é a questão da transparência, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Né? E eu acho que é um dos principais desafios de nós, moda ativistas, é promover a transparência desses processos para que as pessoas entendam. Não é questão de dizer isso é bom, isso é ruim. O mundo não é só isso. As coisas são muito mais complexas, porque elas envolvem pessoas, envolvem desejos, envolve acesso, envolve democratização, envolve várias questões que a gente consegue ver na moda. E um dos esforços do Fashion Revolution é trazer mais transparência. A gente quer oferecer informação para as pessoas. E das nossas ferramentas para que isso ocorra é o índice de transparência na moda. Eu até vou adiantar que, quando for lançado o próximo, eu quero conversar com a Elo Artuso, que é a nossa diretora educacional, que está mergulhada nesse assunto, mas eu queria que você desse en passant, Fernanda, desse uma geral para as pessoas entenderem e verem que é possível ir lá no nosso site, baixar, né, o relatório. Queria que você falasse um pouco sobre, principalmente, o propósito de uma ferramenta como o índice de transparência na moda. Sim, Yara, exatamente. Ai, que bom, tá aí a imagem, né, para quem quiser, para deixar curioso. Como você falou, o índice é uma ferramenta e transparência é um objetivo do Fashion Revolution desde lá do começo. Quando a gente começou o movimento incentivando a pergunta quem fez minhas roupas, né, já é em busca dessa relação mais transparente, da gente saber o que está por trás das marcas, né, por trás das roupas. E quando o Rana Plaza desabou, não se sabiam quem eram as marcas que estavam produzindo ali naquele prédio. Precisou se revirar os escombros para pegar as etiquetas e ir atrás, porque não se sabia, olha só, né, a falta de rastreabilidade do setor. Então, até mesmo por conta da complexidade do setor, né, que assim, a matéria-prima é produzida num canto, dela vai ser beneficiada em outro, ela é transportada, feita aqui, feita ali, então é tudo tão longe, é tudo tão complexo, e essas grandes marcas, elas foram crescendo, e elas perderam esse controle, né, e em busca de preços cada vez menores, também esses produtores ficaram cada vez mais espremidos, e dando margem para que aconteça acidentes como o Rana Plaza. Bom, então, em busca, né, de trazer uma ferramenta, não só para os consumidores, mas para as marcas, inclusive, avaliarem o seu desempenho, entenderem aonde que elas precisam melhorar, né, a gente ter essa ferramenta pública mesmo, o índice de transparência, ele foi construído com o objetivo de mostrar quais dados as grandes marcas estão divulgando publicamente, né? Então, esse projeto, ele foi iniciado pelo Fashion Revolution Global, ele faz parte, na verdade, né, do Fashion Revolution, do nosso global, assim. Então, o Fashion Revolution Global, esse ano, inclusive agora, nesse mês de julho, lançou sua última edição, analisando 250 das maiores marcas globais, e o Brasil foi o país escolhido, o primeiro país, para realizar uma edição localizada, né? Então, agora, esse ano, a gente vai publicar a nossa 4ª edição, analisando 50 das grandes marcas e varejistas do mercado brasileiro, e dentro desse relatório,
essas marcas elas são classificadas de acordo com a quantidade de informações disponibilizadas sobre as suas políticas, práticas, impactos sociais, impactos ambientais. Esse relatório ele é disponível para quem quiser conhecer, ele tem um download lá na nossa página, então as edições anteriores é só entrar na nossa página e baixar, e também os relatórios do Global, os relatórios realizados pelo Fashion Revolution Global, com essa análise das marcas globais, que também é bem interessante, porque muitas dessas marcas, elas operam no Brasil, são marcas que a gente conhece. Então, fica aqui o convite para as pessoas baixarem esses relatórios, conhecerem. Também tem os estudos de caso, tem as histórias. Então, assim, tem muito conteúdo dentro desse relatório que é bem interessante para quem tem essa curiosidade de fazer. E olha, outra coisa, que as pessoas acham que o Fashion Revolution, ele só atua durante a semana de Revolução na Moda, que é sempre na semana do dia 24 de abril. 24 de abril é o nosso dia D, como a Fê falou, o dia D da Revolução, que a gente celebra as mulheres, mas também cobra ações, né, em todos esses cantos. E tem uma característica aqui no Brasil, que eu acho que poucas pessoas têm acesso a essa informação, que nós somos a última cadeia produtiva completa da moda no Ocidente, né? Nós temos desde o cultivo das fibras, né, ou exploração delas, como a viscose, enfim, cada uma tem sua propriedade. Quem quiser saber mais sobre isso, o canal do Fashion Revolution no Instagram traz muitas informações sobre essa, porque, como eu já disse, a gente só muda o que a gente conhece. E eu queria que você falasse um pouco dessa característica peculiar da nossa cadeia produtiva, Fê, no Brasil, de que a gente tem essa potência toda, né, na nossa mão, para poder exatamente cobrar. Exatamente, né, Yara? Esse é um dado assim que da BIT, né, que eles sempre reforçam mesmo que a gente precisa mesmo valorizar, porque a gente produz a nossa matéria-prima, a gente tem uma cadeia industrial, têxtil industrial, que ainda é forte, por mais que tenha passado por muitos processos aí durante os últimos anos, né? Mas a gente ainda tem uma produção têxtil no Brasil, e a gente tem uma indústria da moda criativa, a gente tem eventos de moda, a gente tem desfiles de moda, a gente vende moda. Né? Então, assim, isso faz com que essa cadeia ela seja completa, né? Então, por mais que a gente tenha ainda uma produção que vem de fora, a gente tem potencial para ainda produzir apenas no nosso país. Inclusive, tem o dizer, né, que falar de sustentabilidade, a gente precisa pensar global e agir o local, né? A gente ter sempre esse pensamento local. E como é importante a gente valorizar o que é feito no Brasil, não só em termos industriais, como a indústria da moda, a indústria têxtil, a indústria produtiva, mas também quando a gente olha de forma mais localizada ainda, né? Os saberes locais, os saberes dos indígenas, que quanto que a gente perdeu, né? Olhar com um olhar diferente para a história da moda, porque a gente estuda a história da moda que vem de fora, a história da moda da Europa, né? E a gente tem uma parceira no Fashion Revolution, que é a Júlia Vidal, que inclusive está no nosso livro. Isso, que a gente vai falar já já. E a Júlia, ela traz muitas essas provocações, assim, né? Sobre o que é a moda brasileira, quais são as primeiras vestimentas da moda brasileira que foram feitas aqui mesmo, quais são as fibras brasileiras, as cores, as texturas, as formas. Então, tudo isso é um universo de possibilidades que a gente precisa se despertar para, né? Como cidadão. Isso a gente está falando. Moda, né? Que todos nós consumimos moda, a não ser que você ande pelado, eu digo isso sempre. E assim, a Júlia Vidal, inclusive, foi um dos textos que eu já li, que eu estou degustando o livro, que até é esse livro aqui, gente. Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. Né? Ela também está com dela aí, porque a gente fica toda exibida com esse livro para cima e para baixo. Esse livro aqui, ele foi organizado pela Fê, que é a diretora executiva, e pela Heloísa Artuz, que é a diretora educacional.
Eu, inclusive, tive a honra de ser convidada para escrever, e óbvio que eu escrevi sobre moda e política, né? Moda, filha predileta do capitalismo. E, assim, eu acho que esse livro aqui, primeiro que é uma realização que nos enche de muito orgulho, né? A gente ter uma rede tão diversa, com mulheres tão potentes, porque é um livro escrito só por mulheres, organizado, feito só por mulheres, porque a moda, o debate da moda é um debate feminino, me desculpem os rapazes, tá? E os homens, mas é a gente que a revolução será feminista ou não será. E a moda nos traz essa potência, essa ferramenta de transformação. E aqui a gente encontra vários olhares, né, plurais que se complementam, tá? Eu acho que não existe certo e errado, porque a moda ela é muito pessoal também, né? O toque, ela cobre o seu principal, o maior organismo que você tem, né? Que é a sua pele. Eu quero que você fale um pouco desse desafio, Fê, e do orgulho de consolidar no meio de uma pandemia, que foi isso, né, que a gente fez, cada um dedicando um tempinho, e você, Elô, se empenhando. Fala um pouco desse desafio de produzir o primeiro livro do Fashion Revolution. Foi uma alegria, né? Quando a gente vê o projeto pronto, às vezes parece que nunca vai terminar, né? Assim, você sabe bem como foi esse processo, assim. E, bom, então, esse é um livro, como você disse, que ele foi organizado por mim, pela Elô. Ele veio até a convite da editora Reviver. A editora Reviver é uma editora jovem, mas que tem esse intuito de produzir livros e conteúdos de sustentabilidade, de arte, cultura, espiritualidade também. Então, eles trouxeram esse convite para a gente fazer essa parceria. E quando eles falaram, vamos fazer um livro do Fashion Revolution, tipo, vamos fazer um livro do Fashion Revolution. A gente falou, mas o que é o Fashion Revolution? O Fashion Revolution é uma rede, né? Assim, não tem como a gente produzir, tipo, dentro ali só algumas... Não, o Fashion Revolution é uma rede, e é uma rede principalmente de mulheres, né? E cada mulher é isso, ela traz a sua história, ela traz a sua jornada, né? Nenhuma de nós está pronta, nenhuma de nós tem todas as informações, nenhuma de nós sabe. Então, assim, é tudo um processo, é tudo essa construção. Mas a gente acredita que cada uma de nós, cada uma das mulheres que estão aqui no livro, está nessa construção, está nesse processo, está nessa busca. E nesse processo, nessa construção, vem fazendo a diferença, né? Vem compartilhando seus conhecimentos, vem trazendo possibilidades, ferramentas. Então, bom, e daí a gente foi dividindo, né? Primeiro a gente dividiu, tipo, vamos colocar, tipo, consciência, pessoas, natureza. Daí depois daí foram entrando outros tópicos, assim, a gente foi encaixando as autoras conforme a gente foi entendendo, né, a necessidade de se discutir assuntos. Porque, assim, falar de revolução, falar de moda é infinito. Então, assim, teve várias questões que a gente queria que estivessem no livro e que não estiveram nessa edição, quem sabe na próxima, né? Mas, assim, a gente tentou ao máximo, né? Então, vamos falar sobre política, vamos falar sobre natureza, vamos falar sobre comunidades produtivas, vamos falar sobre futuro, tecnologia, vamos falar sobre questões raciais, vamos falar sobre os indígenas, vamos falar sobre slow fashion, sabe? Então, assim, a gente tentou abraçar, né, o máximo, assim, através desses convites, dessas mulheres lindas, maravilhosas, e, assim, a gente está bem feliz com esse processo. Então, até para complementar aqui, quem quiser conhecer o nosso livro, entre nas nossas redes sociais, o livro está para vender na Amazon e no site da editora. Então, e também quem quiser mais informações para divulgar ou conhecer, pode entrar lá no nosso Instagram, no nosso outro canal, que a nossa equipe vai estar lá para passar essas informações. Maravilha. Fê, eu acho que para finalizar, até para a gente ir para o final do nosso papo, que foi ótimo, gostaria muito que você voltasse mais vezes, que eu acho que você, quem está nesse modo ativismo, a gente é capaz de ficar horas falando, porque a moda ela é um caleidoscópio, né? E o que eu achei mais incrível nesse livro
foi a capacidade de fazer essa colcha de retalhos, entendeu? De saberes, de olhares, que nos dá um panorama da potência que é a moda, né? Mas é uma potência também para nos ensinar, nos mostrar como caminha a humanidade. E a gente não tem como conversar sem falar de uma pandemia, né? De uma crise que encontrou uma outra crise e que tem uma catástrofe, né, nos governando. Então, e a moda, ela sentiu muito isso, né? Até por várias particularidades. E eu sei que o Fashion Revolution tem se debruçado muito sobre essas dificuldades, de que forma que a gente pode amenizar, mitigar esses efeitos, né? Que a gente sabe que ainda vai demorar, a gente vai ter que reaprender a viver de uma outra maneira, né? De nos reconectar com valores que a gente tinha deixado para trás. E isso na moda é uma coisa muito impactante, porque a moda é sobre tudo, não somente isso, mas um dos aspectos da moda é o consumo, né? E a gente modificou esse jeito. Não vou dizer que é uma revolução que transformou, não é isso, mas a gente sofreu um impacto. Eu queria que você compartilhasse qual é esse seu olhar do que é a moda agora com esse novo mundo que nos chegou aí. E como é que você vê isso? Quais são as a nossa jornada, como é que vai ser, como é que vai ficar e qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu acho que o mais importante, assim, né, pra gente, quando a gente olha para a questão da pandemia na moda, e que, assim, foi muito frustrante, assim, o sentimento, é que, mais uma vez, as pessoas mais afetadas foram os trabalhadores, né? E, assim, a gente está há anos aí perguntando quem fez minhas roupas, a gente está há anos fazendo índice de transparência, falando sobre garantir esses direitos, e quando a pandemia surgiu, assim, tem relatos que os primeiros 15 dias de pandemia já eram centenas de trabalhadores desempregados, foram milhares de dólares de pedidos cancelados. Então, assim, foi muito drástico e está sendo ainda. E não só lá nos países asiáticos, mas aqui no Brasil também, né? A gente que tem esse contato com organizações que trabalham diretamente com os trabalhadores, são relatos de pessoas que não tinham o que comer, nada. Trabalhadores, assim, que foram demitidos, pedidos cancelados. Então, assim, eu acho que essa é uma situação que foi, assim, que está sendo, né? Muito urgente, assim, e frustrante nesse sentido da gente ver que, por mais que a gente venha caminhando como um movimento global, pedindo, né, essa transparência, pedindo essa responsabilidade das marcas, assim, ainda precisamos de muito mais. Então, acho que esse é o ponto principal de ser falado, que, então, como você disse, a gente pode fazer muitos encontros, falar muito, porque tem muitas questões, né, para serem mudadas ainda, as coisas vão acontecendo, então, e essa ainda, acho que ainda é a necessidade mais urgente da moda, né, a gente garantir essas condições dignas para esses trabalhadores, para as pessoas que fazem as nossas roupas. E agora, em relação ao consumo, bom, eu venho lendo bastante pesquisas que analisam o comportamento do consumidor e tem dados que, de fato, comprovam que, após a pandemia, o consumidor passou a ter interesse por compras que sejam mais objetivas, que sejam mais úteis, que sejam mais responsáveis, né? Então, assim, trouxe um pouco desse senso de responsabilidade, esse senso de sustentabilidade, né? Dessa necessidade de um mundo mais sustentável, né? Mais uma vez repetindo que a gente está nessa crise climática, que o Covid tem até aquele meme, né? Que toda hora eu vejo no Instagram, que a crise do Covid é isso, crise econômica é isso, crise climática é isso, assim, né? Aquela terceira onda que, tipo. Então, assim, a gente tem muito para se fazer, e por mais que o consumidor esteja mais engajado, que o setor privado esteja mais engajado, assim, o problema é muito grande, né? Então, assim, acho que a gente precisa reconhecer os avanços, celebrar os avanços, mas, assim, a gente não pode deixar de ter esse pensamento, esse olhar crítico, porque a situação ela é muito drástica,
né, globalmente falando, né, e a moda ela faz parte desse grande problema. E como você bem colocou em um outro momento da nossa conversa, ela precisa fazer parte dessa solução, ela tem potência para fazer parte dessa solução. Né? Então, assim, ainda precisamos caminhar muito para que, de fato, ela seja parte dessa solução. É um desafio diário, porque a moda ela é um ícone, né, do nosso tempo, Fê. Ela, quando a gente observa a dinâmica da moda, aí eu estou falando muito do meu olhar, né, de pesquisadora desse encontro da moda com a política, né, independente. Ela é uma potência para a transformação. Eu costumo citar um episódio, eu não vou lembrar o nome da unidade de conservação ambiental, que ainda o governo Temer gostaria de mudar ali a estrutura. E foi todo mundo, né, as entidades da sociedade civil, de proteção indigenista, ambientalista, reclamando, e bastou um tweet da Gisele Bündchen, e o Michel Temer recuou, falou, eu não vou mais mexer nisso, não. Eu até peço desculpas, porque eu não vou lembrar, eu sempre associo a Terra do Sol e não é, são duas coisas distintas. Mas era uma unidade de proteção ambiental que ele ia desmantelar, e ela, com toda a potência que a moda tem, porque se a moda fosse um país, ela faria parte do G7. Eu acho que poucas pessoas têm essa consciência, a dimensão do que é o poder transformador, né, da moda. E se ela é capaz de destruir, ela também é capaz de transformar e fazer coisas boas. E é por isso que a gente é ativista, né, de moda, por isso que nós somos moda ativistas, porque a gente acredita nessa potência. E, Fernanda, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade, sabe, de compartilhar com todos nós aqui essa visão sobre a moda. É um trabalho de formiguinha que todas nós operamos, a gente sabe disso, é um dia de cada vez, é aquilo que a gente sempre fala, eu prefiro uma pessoa prestando atenção do que 10 que vão ali e não vão prestar atenção, que a gente faz um trabalho de pastora mesmo, né? Vamos distribuir a palavra, andar com a plaquinha, quem fez minhas roupas, e eu convido todos, todas e todes que estão nos ouvindo para que parem para pensar, né? É uma jornada, porque é muito difícil a gente responder quem fez as minhas roupas. Porque se você descobre a pessoa, você vai num crescente. É uma jornada que nos leva a lugares, às vezes, angustiantes, porque a gente pode fazer muito pouco, e, ao mesmo tempo, a gente vê como, por exemplo, aqui hoje, eu estou aqui conhecendo pessoalmente a Marina, que é uma das donas do Vem Pra Roda, que faz o papelzinho pequenininho dela, mas que faz efeito. Eu acredito nesse papel individual. E que a gente também possa aprender a vislumbrar, a cobrar a política, né? O transformar coletivo, o conciliar, o chegar num ponto, né? Que a política é isso, a gente chegar num ponto de consenso, sensibilizar a pessoa em quem você votou aí no seu município, em quem você votou para ir a Brasília, né? Sensibilizar, falar, olha, a gente precisa olhar para esses trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa enfrentar a questão do trabalho análogo à escravidão, que atinge, sobretudo, os nossos irmãos da América Latina, sobretudo da Bolívia e do Peru. A gente precisa pedir que olhem pelas pessoas que estão em Toritama, produzindo o jeans que a gente usa. A gente precisa observar as transformações que o modo de produção tem sofrido nessa tal de Revolução 4.0, e que, além de trazer os robôs, as facilidades, ela também precariza as relações de trabalho, enfraquece a representatividade de trabalhadores e trabalhadoras, entendeu? Coloca sobre as costas das pessoas, sobretudo mulheres, e a gente sempre bate nessa tecla, como se elas fossem as únicas responsáveis, e não é uma questão coletiva, que o indivíduo também pode colaborar, mas ela é de todos nós. Então, eu quero muito agradecer a sua sempre simpatia, sabedoria de poder compartilhar conosco.
E agora aqui o Socialismo Criativo Entrevista, Moda e Política, a gente vai falar também sobre outros temas que já estão aí agendados, a gente vai falar sobre o trabalho análogo à escravidão, a gente vai falar sobre a Shine, ou Shein, eu nunca sei falar, que é aquela startup chinesa, para a gente entender o que é a China ou da moda, sem a gente entrar em espantalhos comunistas. A gente tem que criticar, mas a gente tem que criticar com informação, não com desinformação. A gente não pode ser massa de manobra. Aí eu quero só que você dê suas palavras finais, agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, sempre aprendo muito, né, essa troca, e estamos juntas aí nesse trabalho de formiguinha, de beija-flor, né? Tem a história que a floresta está pegando fogo, daí o beija-flor vai lá com o biquinho, colocar a aguinha dele. Eu sou do time do beija-flor. É isso mesmo, time beija-flor. É isso mesmo. Alguém tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ser da turma do beija-flor, e que bom que estamos juntas, né? E daí, aos poucos, a gente vai vendo que tem outras pessoas com a gente. Então, fica aqui meu agradecimento para você, para a plataforma, para todo mundo que assistiu. E estamos juntos, entre nas redes do Fashion Revolution, a gente está ali à disposição também para trocar. Quem assistiu de outra cidade, que não tem um representante local, escreve para a gente se tiver interesse de ser um representante, levar o Fashion Revolution para dentro da sua escola, para dentro da sua faculdade. A gente tem essa rede educacional também. Então, assim, venha junto, né? Então, esse é o convite, agradecimentos, e seguimos em busca dessa revolução. E um abraço para todos e todas e todos. E todos e todes, exatamente, que a moda é plural, a moda é potência, e eu acho que qualquer pessoa, eu acho que quem assistiu a gente aqui hoje vai ter despertar, pelo menos para o povo, realmente, quem fez minha roupa? Olha a sua etiqueta, dá uma olhada, vê do que é feito, entra no site do Fashion Revolution, nos canais das redes sociais, para você entender o que é uma coisa, o que é outra. A gente não quer demonizar, a gente não acha que a responsabilidade nem é minha, nem é sua, mas ela é de todos, todas e todes. Muito obrigada, Fernanda. A gente volta daqui a 2 semanas com Socialismo Criativo Entrevista, Moda e Política, com mais um tema, mais um assunto, para despertar esse interesse nas pessoas e entender o que é essa potência chamada moda. Muito obrigada e até a próxima. Beijos. Um beijo.